Olá, Thaísa, tudo bem? Olá, Antônio, como é que você tá? Tudo bem, graças a Deus. Que bom, amigo, que bom. Lembrei de colocar o fone de ouvido. Enquanto isso, eu vou enviando aqui para algumas pessoas Isso, compartilhando, né? convite. Olá, Cris, seja muito bem-vinda. A Shirley também. Isso aí. Pronto. Vamos começar então, Thaísa, para a gente ser pontual? Bora? Tô só enviando aqui o convite para algumas pessoas. Tudo bem, fica à vontade. Eu vou iniciar então. Tá. Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos. A minha convidada na live de hoje é a Thaísa Guedes, a coach aí, é especialista em coach para empresas, empresas familiares, empresas em geral. É um prazer muito grande estar te ter hoje aqui na live para a gente conversar sobre esse assunto aí que é uma paixão que a gente tem, que é o das empresas familiares, não é isso? É isso. Obrigada pelo convite aí, Antônio Carlos. Foi assim uma honra estar aqui contigo, podendo aí levar um pouco da nossa experiência, né? Da minha experiência para as pessoas, que eu venho de uma empresa familiar. Hoje eu não tenho mais essa empresa, mas hoje, como você falou, eu atuo como Master Coach, né? Eu atuo no desenvolvimento do comportamento humano. Então é isso. Então é uma honra estar aqui contigo. Obrigada. De nada, que é isso, o maior prazer. Quando a gente faz o que a gente gosta, a gente quer ficar conversando com muita gente, a gente quer fazer várias Aham. lives, não importa o horário, então sempre é um prazer muito grande falar sobre empresa familiar, ainda mais com alguém que, assim como eu, no seu caso, foi herdeira de empresa familiar, né? Eu ainda Uhum. sou, apesar de não trabalhar mais na empresa da minha família. Mas o que importa é que a gente sentiu na pele o que é trabalhar com família. E quando você trabalha Exato. com a sua família, é totalmente diferente quando você trabalha numa empresa que não é familiar. Porque quando você trabalha numa empresa que não é familiar, não existem emoções. Existem praticamente só razão. E você pode ser curto e grosso muitas vezes no seu feedback, você pode ser bem direto na sua comunicação, só que na empresa familiar não. Nem sempre você pode ser direto, nem sempre você pode ser objetivo. Muitas vezes você tem que ir com jeitinho, às vezes você tem que dar uma volta, e não adianta dar uma volta no Uhum. quarteirão, tem que dar uma volta na cidade para poder chegar até o ponto onde você quer. Então, numa Exato. empresa familiar, todo o caminho que você percorre, você muitas vezes, muito provavelmente, dependendo da empresa que você trabalha, você tem que tomar bastante cuidado com o que você fala e com o que você faz. É. Então, quer falar alguma coisa, Não, eu Thaís? digo Pode assim, ó, falar. que empreender em família é um grande Ah, desafio, né? Pode trazer conflito de casa para dentro da empresa e de dentro da empresa para casa. E aí, assim, ó, o que eu isso. mais vejo é, o grande motivador, né, para esses conflitos é, é os laços, a relação familiar, né? Ela pode atrapalhar exatamente nessa hora de esses laços afetivos, essa intimidade, ela atrapalha na tomada de decisão, ela dificulta, né? Ela compromete o desenvolvimento da empresa ou da família. Então, assim, é bem desafiador. Eu passei por isso, né? Eu fui dona de empresa, minha família fundou a empresa. Uma empresa há 62 anos de mercado. Hoje a gente não tem mais a empresa, a gente vendeu a empresa em 2014. Meu pai trabalhou na empresa a vida toda, a minha mãe, meus irmãos, eu também. Eu fiquei 13 anos lá, né, na empresa, e em 2014 a gente tomou a decisão de vender a empresa. É, e aí a gente vendeu a empresa, Antônio, é, não era porque ela não estava dando lucro, sabe? Ela estava bem, era uma empresa próspera, sadia. Mas a gente tomou a decisão de vender a empresa justamente porque a relação familiar estava sendo prejudicada. A gente estava deixando, né, a família. A gente não conseguia mais conviver em família fora da empresa. E aí a gente tomou essa decisão, foi uma decisão em conjunto, e é isso, assim, a minha história é isso. E de lá para cá eu entrei numa outra área. Hoje eu estou atendendo como mentora, como coaching.
coach individual, coach de empreendedores, né, que tenham também esse laço afetivo, laço familiar. E assim, ó, uma reflexão que eu já quero deixar logo aqui no começo. Olha que interessante, isso é um dado de pesquisa do Instituto ISMA Brasil. 90% das empresas hoje no Brasil são familiares. Mas desses 90% de empresas familiares, somente 30%. Olha que dado é esse. 30% vai para a segunda geração. E somente 15% vão para a terceira geração. Ou seja, se somente 30% vai para a segunda e somente 15% vai para a terceira, o que acontece com as outras empresas? Ou elas são vendidas ou elas fecham, quebram. E aí é o que a gente vem trazer aqui, né? Como algumas dores, como a gente já passou por isso, a gente vem trazer aqui algumas dores dessa relação, né? Família e empresa, e trazer também algumas soluções, né? É isso aí. Olá, Samuel, tudo bem? Pessoal, quem estiver assistindo a gente aí, pode ficar à vontade para deixar dúvidas, comentários, sugestões, críticas. Fica à vontade aí, escreve que vai ser o maior prazer aí interagir com quem está nos assistindo. Bem, eu já vi estatísticas que dizem que apenas 5% das empresas chegam à terceira geração. Na verdade, a gente não tem ainda, pelo menos eu não conheço, uma pesquisa científica que comprove uma estatística dessa. São estimativas, por exemplo, o Sebrae faz a estimativa dele com base na expertise das suas equipes de consultores, então eles colocam aí uma estatística mais ou menos de acordo com a realidade. Mas, de fato, eu digo, já é maravilhoso uma empresa chegar na segunda geração, chegar na terceira, então, é uma coisa assim que você tem que tirar o chapéu, é uma coisa dificílima, é quase tão difícil quanto ganhar na Mega Sena, chegar na terceira geração. Porque acontece o seguinte, quando você chega na segunda geração, o número de membros na família explode, aumenta vertiginosamente. E fica muito difícil os filhos serem tão amigos e próximos um dos outros como os sócios fundadores eram. Então, como é que você vai passar a empresa para pessoas que vão ser sócias umas das outras, sendo que elas nem haviam tido tanta essa interação? Em algumas empresas, a segunda geração até tem. Agora, na terceira geração, aí já passa a ser a maioria das empresas familiares, que é muito difícil, porque aí já entra primo, já entra sobrinho, já entra sogra, já entra uma série de membros de família. Até isso até riu aí quando eu falei de sogra. Entra uma série de membros de família que são muito difíceis, esses membros, serem próximos um do outro, se conhecerem, porque você ser sócio, está no dia a dia. A sociedade é como se fosse um casamento. Existe um ditado chinês que eu adoro usar, que diz assim: quem tem sócio tem patrão, portanto tem que dar satisfação. Como é que você vai ser sócio de alguém que vai ser teu patrão ao mesmo tempo se você não tem a menor intimidade com essa pessoa? Às vezes você só conhece o nome daquela pessoa e de quem ela é filho ou filha. Então, não bate, você tem que ter uma química com o teu sócio, vocês têm que se complementar, vocês têm que ter uma sinergia para vocês poderem ter sócios. Assim, Então, ó, assim, eu chegar na acredito que segunda, na terceira geração é muito difícil. Fala, eu Thaís. acredito que para qualquer sociedade, né, qualquer casamento existir, existe antes um passo anterior, que é assim, ó, um namoro, né? Então precisa se conhecer, precisa estruturar isso. E olha que interessante, a maioria dos conflitos de uma empresa familiar estão relacionados à busca de poder. Envolve a questão do poder, sabe? Briga por poder. E aí, assim, ó, a gente pode começar trazendo aqui algumas dessas questões que algumas foram nossas, né, que a gente já bateu um papo antes, e outras, assim, que eu até vou trazer aqui, não foi minha particular, mas é o que eu vejo, assim, como um todo, né, como as empresas familiares. Algumas dores, né, que essas empresas viviam. Thaís, deixa eu só mandar aí um abraço para o Alex Minduim, CEO do Corinthians MMA, que acabou de entrar aí na live. Grande abraço aí, Minduim. Muito, muito um prazer aí, uma honra ter você aí na nossa live. Continua, Thaís, desculpa. Legal, legal. Prazer, prazer. Então, assim, a gente pode aqui trazer algumas dores, né, que a gente viveu
para ficar assim um bate-papo com exemplo, né? Acho que faz sentido. Aham. A primeira coisa que assim, ó, eu acho fundamental é o primeiro de tudo. Quando se pensa em ter um negócio familiar, a primeira dica que eu já quero começar dando é procurar separar o ambiente familiar do ambiente de negócios. Isso precisa estar, ó, separado. O que eu vejo são pessoas, né, Isso. famílias começando um negócio e dividindo, fazendo, pegando caixa da empresa, sabe? Fazendo esse mix. E não funciona. E não funciona. Tem que estar tudo muito bem, ó. Empresa é empresa, família é família, CPF é uma coisa e CNPJ é outra, né? Então, assim, é Isso. assegurar que as contas bancárias elas estejam separadas, né? E assim, ó, muito bem detalhado o que vai ser distribuído, né? O prolabore, enfim, de cada pessoa, né? De cada membro que trabalha lá. Samuel, o Samuel está falando aí de um assunto bacana, que é a doação de alimentos. Samuel, me manda uma mensagem aí no direct, no final, que eu te dou o número do meu celular para a gente trocar uma ideia aí sobre como é que eu posso ajudar, beleza? Fica tranquilo aí. Então vamos lá. Realmente é muito difícil você traçar uma linha e dizer, ó, daqui para cá assuntos pessoais, daqui para cá assuntos profissionais. Isso não existe. Não dá para saber esse limite exato. O que dá para a gente fazer é ajudar a empresa familiar a performar mais, a alcançar o nível de alta performance, atingir o próximo nível de desempenho, que aí vai ficar muito mais claro e fácil para ela focar. Olha, aqui é momento de confraternização, é momento de nós familiares falarmos de coisas simples, bobagem, momentos da gente rir, não é momento de trabalho. Não é como uma vez aconteceu lá na empresa do meu pai, que eu lembro até hoje, minutos antes de uma reunião importantíssima, daquelas das mais importantes que a gente poderia ter, a gente estava conversando sobre um churrasco de um aniversário de um parente nosso que ia acontecer no domingo. Enfim, isso acontece, hoje eu acho Comigo graça. acontecia muito ao contrário. Trazia Oh, assuntos da empresa para casa, para o momento de lazer. entendi. Assim, é muito difícil eu dizer o que que acontecia mais na minha situação. Eu tô dando assim eu lembro das duas coisas acontecerem, é difícil dizer o que que mais acontecia, mas eu lembro desse exemplo específico. Então, assim, antes de uma reunião importante, ao invés de a gente estar focado ali, olhando os números da empresa, ou terminando de preparar os relatórios, ou pelo menos revisando alguns números, a gente estava falando desse churrasco. Mas acontece, é impossível não haver divergências, é impossível não haver brigas numa empresa familiar. São raros os casos de empresas familiares que eu ouço que as pessoas me dizem assim: Antônio Carlos, lá na empresa a gente não é igual às outras empresas familiares. Aqui a gente não briga, aqui a gente consegue se dar muito bem, aqui a gente é unido. Isso é raríssimo. Eu já conheci empresas assim, mas são raras. Então, assim, 90% para cima é impossível você não ter conflitos, é impossível você não ter desentendimentos. E muitas vezes, dependendo do conflito, é até importante ter o conflito, porque no conflito a gente cresce. A gente tem que ver o conflito como uma oportunidade. É claro que depende, de cada caso é um caso. Mas geralmente o conflito e as divergências servem para a gente crescer. A gente não precisa pensar igual todas as vezes. Se você contratar, por exemplo, funcionários que só pensam igual você, agora eu já estou falando de funcionários, estou falando de familiares, mas se você contrata funcionários que só pensam igual a você, a sua família, a sua empresa não vai crescer. É a mesma coisa, se os membros da sua família pensarem igual a você, será que a sua empresa familiar vai crescer? Não, É tem que muito existir uma difícil, né, troca. Thaís? Tem que existir uma troca, é claro. Nós somos seres humanos e pensamos diferente um do outro. Só que a grande questão, o X da questão, pelo menos no meu entendimento, é que é para empresas familiares especificamente, é não deixar que os laços afetivos da família, e principalmente a intimidade que tem entre pai e filho, a intimidade que tem entre marido e mulher, não deixar com que isso interfira no resultado da empresa. E olha que interessante, eu ouvi do meu pai algumas vezes falando para mim assim, Antônio, é, Como?
naquele calor daquela discussão ali na empresa, ele virou para mim e falou assim: você falaria dessa forma que você está falando com com uma outra pessoa acima de você, se fosse uma outra empresa? E aí eu parei na hora e falei: realmente não falaria. Eu estou falando assim porque é com você. E aí, assim, ó, o que ficou claro para mim? Antes eu não tinha essa consciência, tá? Mas depois que eu comecei todo esse processo de autodesenvolvimento, desenvolvimento pessoal e principalmente entender de comportamento humano, que é a minha expertise, eu entendi que existem questões reprimidas em todos nós. Em todos nós existem questões reprimidas dentro da gente. E questões muitas vezes passadas. E que a gente inconscientemente traz essas questões para o momento presente. E aí, quando a gente está lidando ali com uma pessoa que interferiu exatamente nessas questões reprimidas lá atrás, no passado, a gente sem querer é mais forte do que a gente sem querer, meio que assim, ó, entre aspas, desconta, sabe? Num tom de voz, na forma de falar, naquela pessoa. Porque está no nosso inconsciente esse registro, sabe? Então, assim, é uma linha muito tênue, sabe? Esse relacionamento entre família. Hoje eu tenho essa consciência e eu vejo o quanto eu errei lá atrás. E é exatamente por isso, Antônio, que hoje eu por ter me tornado uma expertise nesse meio, e você também né? A gente trabalha com empresas familiares, exatamente fazendo esse mentor e coaching, né? Que é trabalhando com o profissional individual, né? Com os sócios individualmente, pelo menos eu trabalho assim, individualmente com cada sócio, e também trabalho mediando a relação entre eles. E aí, assim, várias questões são resolvidas, né, ao longo do caminho. E, enfim, sobre esse assunto, assim, eu acho que é o fundamental. A gente vai aqui dar várias sugestões, né, para melhorar o resultado de uma empresa familiar. A gente vai trazer aqui. Só que assim, mas vamos lá, Thaís. Vamos em menos... parte. Depois a gente vai para essas sugestões. Ou você já ia para essas sugestões? Não. Pode tocar. Tá, vamos em parte. Eu ia falar a dor que eu vivia da sugestão. Vamos por parte, que tu tocou em dois assuntos importantíssimos que eu também gostaria de falar. Mas antes, deixa eu ler aqui. O Luiz Felipe falou aqui. Às vezes, problemas de casa vão para a empresa. É isso aí, Luiz Felipe. É isso que a gente vem falando. Não separa os ambientes. E Luiz Felipe, você que é um grande advogado aí, cara, eu amei essa tua frase. Olha a frase dele, Thaísa. Hierarquia é diferente de árvore familiar. Perfeito, vou fazer uma postagem sobre essa frase. Amei. Gostei. Vamos lá, então. Primeira coisa que você falou aí é a questão da sua empresa, né? Que o seu pai te falou. Será que você se comportaria desse jeito em outra empresa? Um negócio assim que tu falou, não é isso? Eu, na época que eu trabalhava na empresa do meu pai, eu mesmo pensava isso. Eu falava assim, caramba, eu me dou tanto por essa empresa, que se eu fosse trabalhando em outra empresa, é claro que eu ia ter comprometimento, é claro que eu ia dar meu máximo, mas é diferente dar o máximo quando a gente... Porque quando a gente está trabalhando com a nossa família, porque assim, a empresa do meu pai, eu amo demais. Eu amo. Meus olhos brilham, meu sangue fica fervilhando quando eu falo da empresa do meu pai. É muita paixão. Eu ia para lá com 7 anos de idade, um colégio do maternal ao segundo grau e depois uma faculdade que durante 10 anos de faculdade eles venderam. O colégio já existe já há mais de 40 anos, mais de 40 anos de tradição. E na nossa cidade sempre ganha o melhor prêmio de líder de mercado, de não sei o quê, aquelas premiações todas que vocês imaginam. E então, assim, eu ia com tanta paixão, eu ia com muitas vezes sede ao pote. Se eu cometia um erro constante na empresa dele, era ir com muita vontade e com muita energia para resolver os problemas, para fazer a empresa crescer e tudo mais. Porque era uma paixão que eu tinha que, se eu tivesse que ficar sem almoçar, eu ficava. Se eu tivesse que sair tarde, eu ficava. Se eu tivesse que trabalhar sábado, eu iria. E eu fazia isso por amor. É por isso que eu digo para as empresas familiares,
se elas conseguirem se profissionalizar. Opa, apertei aqui no botão errado. Queria acenar aqui para um convidado. Se você consegue profissionalizar tanto a empresa quanto a família, se você consegue engajar mais os familiares, se você consegue dar um salto para um próximo nível, se você consegue atingir alta performance, as empresas familiares vão conseguir um diferencial que nenhuma outra empresa consegue. Porque eu costumo dizer que na empresa familiar, os funcionários também, a gente pode dizer que muitos fazem parte, são queridos e fazem parte da família. Mas tanto os funcionários quanto os familiares, eles não apenas vestem a camisa. Esse negócio de vestir a camisa é insuficiente na empresa familiar. Isso não existe. Na empresa familiar é tatuar a marca no coração. Comprometimento. É bater no peito e dizer, eu amo a marca. Numa empresa não familiar, isso existe? Existe. Mas não é com a mesma intensidade, não é com o mesmo amor. Se alguém quiser me dizer que é a mesma coisa, eu não sei se eu vou acreditar. Existem exceções, claro. De novo, cada caso é um caso. Mas, de uma maneira geral, a empresa familiar ganha da empresa não familiar. Então, esse é o primeiro assunto que eu queria Um ponto que a empresa comentar. familiar sai na frente, né? Esse amor, essa paixão. Então, assim, como seria se a gente conseguisse pegar esse amor, essa paixão e unir, né? Saber nos relacionar melhor. As empresas familiares já sairiam na frente, né? Mas a grande questão, de novo, é essas questões reprimidas que a gente traz à tona quando a gente convive entre uma sociedade familiar, né? E aí, assim, ó, o que eu vejo também muito são familiares, por exemplo, trabalhando na empresa. Na minha empresa não acontecia isso, mas eu vejo em outras, e é importante falar também sobre isso. Algumas pessoas trabalhando na empresa sem competência para tal cargo, só porque é filho do dono. E aí a gente começa a ver também alguns familiares sendo preteridos e outros não. E aí isso também gera um desgaste na família, né? Tanto na família quanto para o resultado da empresa em si. Então, o resultado da empresa é penalizado por conta dessa superproteção, né? Então, assim, ó, o que eu teria para falar sobre esse ponto, Antônio, é que é muito importante definir, logo desde o início, desde assim, ó, dos primeiros dias da empresa, quem é que vai trabalhar na empresa? Quem é que tem a competência certa para exercer aquela função? E definir também o nível, né? A hierarquia. Quem está no nível de cima, quem está abaixo, justamente para não ter essa falha na comunicação. E quando a gente tem essas funções muito bem definidas, a gente minimiza. A gente não vai terminar com as questões, com os problemas, mas a gente minimiza esse ruído na comunicação, tanto entre família, quanto entre o resultado da empresa, não fica penalizado por conta disso, certo? Certo. Vamos lá. O primeiro assunto que eu... agora o segundo assunto, vamos lá. Depois eu vou para esse. O segundo assunto que você falou, eu também sou apaixonado por esse assunto. Inclusive, um dos focos que eu dou nos 3 últimos capítulos do meu livro é justamente esse. Os 3 últimos capítulos do meu livro eu falo sobre a psicanálise e como que ela pode ajudar a melhorar o relacionamento entre pais e filhos na sucessão de empresas familiares. Então, eu costumo dizer que a empresa é apenas a ponta do iceberg. E todos os desafios, dilemas, ruídos, todas as situações mal resolvidas, elas são trazidas da infância e se acumulam ao longo da vida. Passa pela adolescência, fase adulta. Só que a empresa é o campo, é o ambiente fértil para esses problemas virem à tona, para eles aparecerem. Então, de uma hora para outra, você desabafa e joga ali tudo que você sempre gostaria de dizer para aquela pessoa e falar para ela na lata. Então, fica uma situação muito chata, constrangedora, e eu já vi casos de empresas familiares onde um fazia isso na frente de todos os funcionários, um de fazer isso com o outro na frente dos funcionários. É terrível. E isso afeta significativamente o clima organizacional. E depois a gente é chamado para fazer milagre para consertar isso, né, Thaísa? Exatamente. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso daí, porque aí depois as empresas familiares elas ficam estigmatizadas de serem empresas onde só tem problema, só tem conflito, onde elas são incompetentes. Só que o problema não está na empresa familiar, está na família. O problema não é a empresa. O problema também não é a família. Família em si não é o problema. O problema é como as relações familiares são constituídas desde cedo.
e como essas interações são fortalecidas ou enfraquecidas desde cedo. É por isso que a gente costuma dizer, né, Thais? Alguém chega para a gente e pergunta: quando é que a gente tem que fazer a sucessão? A gente tem que dizer: desde quando você ficou sabendo que a sua mulher está grávida. Porque quanto mais cedo você puder preparar o teu filho para assumir o teu lugar, melhor. Que as soft skills, como controle emocional, resiliência, relacionamento, empatia, são melhor desenvolvidas na infância. Eu, por exemplo, com 7 anos de idade, como eu falei no início, eu já ia visitar meu pai no trabalho dele. Então, leve seus filhos também, quando ainda são crianças, para a sua empresa. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Se a gente tiver problema com a empresa familiar, a gente vai ter problema também com a família. Porque a empresa familiar é apenas a consequência do que acontece na família. Perfeito, muito bem colocado. Legal, legal. Então, E assim, qual foi o... o Tá, outro diga, foi diga. definir, O né? teu outro Definir assim, assunto. ó, os cargos, assim, ó, logo de início, quem vai trabalhar, quem não vai, quem tem a Sim. competência para aquele cargo, definir as regras, né? Que as regras sejam claras desde o início, justamente para não ter pessoas ali que só estão trabalhando porque são familiares, filho do dono ou marido, esposa, enfim. É, porque o que eu vejo, assim, não acontecia na minha empresa, tá? Na minha empresa a gente tinha uma regra, era tudo muito documentado. Mas eu vejo isso. O filho indo trabalhar na empresa, por exemplo, do pai, porque o pai quer que o filho trabalhe. Mas será que o filho quer trabalhar na empresa? Já foi perguntado isso alguma vez, se o filho quer trabalhar na empresa? Às vezes o filho tem um outro sonho. E aí o filho deixa de viver o sonho dele para viver o sonho do pai. Eu também já vi isso. E aí, quando isso acontece, o filho vai trabalhar na empresa e ele pode até dar o 100%, porque é o negócio da família, é o negócio dele, mas ele vive ao longo daquela jornada infeliz, insatisfeito. E aí, quando a gente está infeliz, insatisfeito, a relação ali entre família e dentro do trabalho é prejudicada. Exatamente. Pessoal, quem estiver assistindo a gente aí, gostaria de pedir a gentileza. Aqui no cantinho direito inferior do vídeo tem um coraçãozinho. Aperta nesse coraçãozinho aí quantas vezes você quiser. Fica à vontade para poder impulsionar nossa live aí no Instagram. Também aperta aqui no aviãozinho, aqui na parte inferior do vídeo. Compartilhe o vídeo aí com o maior número possível de pessoas. Traga essas pessoas para cá, para a gente poder ensiná-las um pouquinho da nossa experiência como empresa familiar. O Luiz Felipe está perguntando aqui, será que hoje em dia, com a concorrência mundial, as empresas preferem optar pela competência do que pela afinidade? Olha, Luiz Felipe, é uma ótima pergunta isso daí. Eu acho que sim. Eu acho que a afinidade, o nepotismo vão continuar predominando. Porque a empresa familiar ela sempre vai existir. Eu acho que é algo que não vai acabar, pode até diminuir um pouco, principalmente se o governo desenvolver políticas voltadas para o empreendedorismo, para conscientizar as pessoas de como abrir um negócio, porque as empresas familiares, muitas vezes elas já nascem com problema, como eu falei, se traz esses problemas da família, então logo no primeiro dia de abertura do CNPJ, elas já nascem com problema. Então, se o governo fizer um papel de conscientização de como se abrir um negócio, de como empreender, aí é outra história. Aí talvez você consiga ter mais cuidado na hora de você arranjar um sócio. Mas, cara, mas eu acho que vai ser muito difícil, Luiz Felipe, isso acontecer. Mário Botelho, seja muito bem-vindo aí, meu amigo. E aí, Thaís, o que tu acha dessa pergunta aí que o Luiz Felipe fez? Então, assim, ó, no meu ponto de vista, tá? Eu acho que, assim, em qualquer empresa, familiar ou não, eu acho que a pessoa que vai ocupar tal cargo, ela precisa ter a competência para ocupar tal cargo. Tanto a competência intelectual, que é a cognitiva, saber fazer aquela função, exercer aquela função, quanto também a competência da inteligência emocional. E grandes líderes, grandes empresários de sucesso hoje, eles têm essa inteligência emocional muito, muito bem desenvolvida. E é exatamente sobre isso. A falha nos relacionamentos da família. A falta da inteligência emocional. Que é o quê? Exatamente deixar com que aquelas emoções reprimidas do passado
interfiram hoje no relacionamento entre a família. É a falta da inteligência emocional. E aí, assim, dá para desenvolver a inteligência emocional? Claro que dá. É uma habilidade que pode ser desenvolvida como qualquer outra. E tem ferramentas específicas para isso, né? Então, meu ponto de vista em relação a isso seria esse. Legal. Então, você falou aí sobre colocar regras para a entrada dos familiares na empresa. E um documento muito importante, que inclusive foi um dos assuntos que a gente tocou na live de ontem, é o protocolo familiar, né? Fazer o protocolo familiar como uma maneira de você blindar a empresa de interferências de assuntos familiares e deixar bem claro quem é quem dentro da empresa familiar. Quem vai fazer o quê? E Perfeito. tipo assim, tem um ditado, famoso ditado popular, que ele é extremamente importante para a empresa familiar, que diz o seguinte: cada macaco no seu galho. Isso é importantíssimo numa empresa familiar. Porque às vezes você não pode nem opinar sobre a função do outro e o outro já vai apontar o dedo na tua cara e acusar que você está se intrometendo na função dele. Então, esse ditado aí é super verdadeiro e importante de colocar em prática em empresa familiar. Então, um dia nós dois fomos macacos, né, Thaís? Um ponto assim, ó, que eu acredito que precisa ter numa empresa familiar é construir um ambiente de comunicação clara e aberta, sabe? Aonde, assim, Isso. ó, possa ter alguma coisa assim, ó, documentado como um acordo de acionistas, aonde vai ter ali, ó, quem é que vai definir, tipo, cara, as pessoas pensam diferente, só que como todos são donos da empresa, para não ter aquela briga, é importante que tenha ali uma votação bem definida. E que essa votação seja condizente com um percentual de cada sócio, né? Então, assim, um Isso. sistema de votação eu acho importante ter, justamente para evitar esses conflitos. É claro que, assim, ó, quando puder ser resolvido pessoalmente, de forma, né, de comunicativa, ótimo. Mas se chegar numa discordância onde cada um tem uma questão, uma opinião diferente, jogar para o conselho de acionistas. No meu caso, o conselho de acionistas éramos nós mesmos que trabalhávamos na empresa, mas o conselho ele pode ser constituído tanto pelos sócios, para que trabalham ou não na empresa, quanto também por pessoas externas, né? Claro, externas, mas que estejam, entendam ali do assunto, das questões, que estejam ali presentes no dia a dia, sem efetivamente estar trabalhando. Então, eu acho muito importante ter esse ambiente de comunicação clara e aberta e a formação de um conselho. E nesse momento de crise que a gente está passando, é ainda mais importante as famílias implementarem tudo isso daí. Porque é o momento ideal do líder da família dizer assim: galera, chega de briga, bora começar a ajeitar essas coisas de agora em diante, vamos se unir. Se a gente não conseguir se unir, pelo menos bora chegar num consenso, porque a questão é a seguinte: os empresários não podem mais errar. Tudo que eles... Eu sei que é muito difícil falar isso, mas ele tem que colocar na cabeça dele o seguinte: que tudo que ele for fazer de agora em diante é para acertar. Não há mais espaço para tentar. Aí que é mais importante ainda o nosso papel de consultor, de mentor, de coach, por aí vai. Ah, mas eu não tenho como pagar. Se dialogando, se resolve. Nada como uma boa conversa. Enfim, nessas horas, a gente precisa ainda mais ser criativos e sermos inovadores em relação ao que a gente vai fazer na nossa empresa. Então, pega esse momento que está todo mundo sensível dentro da sua casa e comece a redigir um contrato, redige um acordo com a ajuda de um profissional. Faz isso. Chama uma ajuda externa. Porque a empresa não tem mais espaço na empresa para esses tipos de ruídos, de problemas entre os familiares. A questão é a seguinte: é deixar a frescura de lado. Bola para frente. Vamos, agora é lutar pela sobrevivência. Essa que é a verdade. Vamos sobreviver. Porque já tem empresa familiar quebrada, já tem empresa familiar que está diminuindo os dividendos, vai ter empresa familiar que vai ter que vender bens para pagar dívidas e vão ter que vender bens, por causa que a liquidez não é muito alta, vão ter que vender bens a preços de banana para poderem colocar comida no prato.
Essa que é a verdade. Vamos falar de acordo com a realidade. Vamos falar de acordo com o que está acontecendo hoje. Não adianta a gente ficar em teorias ou ficar supondo. Vamos falar a situação do jeito que ela está acontecendo. Isso vai acontecer muito com empresas familiares. Então, assim, é a tua oportunidade de reestruturar o teu negócio. Mas eu não sei por onde começar. Contrato uma ajuda externa. Porque enquanto você continua aí com dúvida, batendo a cabeça na parede, tem algum dos teus concorrentes está conseguindo ter ideias, está conseguindo aproveitar as poucas oportunidades, mas está aproveitando as poucas oportunidades lá fora, e quando tudo se normalizar, ele vai estar bem mais na frente de você no mercado. Ô, Antônio, assim, ó, uma coisa que você falou muito importante, e aí que eu quero aqui é confirmar. No momento de crise que a gente está passando, é assim, ó, toda crise é uma grande oportunidade para crescimento. Esse é o ponto principal. É na crise aonde a gente aonde a gente tem a possibilidade de olhar o bem oculto que está por trás dela. Só que o que eu vejo muito, Antônio, é nesse momento de crise as pessoas dando o foco errado. A questão é o foco. É pessoas focando no problema, é focando na negatividade, é focando em reclamar. E quando o foco tá aí, a gente não consegue enxergar as oportunidades, a gente não consegue ser criativa, a gente não consegue inovar. A neurociência explica que quando nós estamos vibrando no negativo, a gente não consegue enxergar as boas oportunidades, a gente não consegue criar. Então, assim, a grande questão é, no momento de crise, ok, é doloroso, é difícil, é desafiador, mas assim, ó, para e pensa. O que você hoje pode fazer para, de repente, não voltar a cometer um erro, talvez, que tenha cometido lá atrás? Por exemplo, e hoje você está com dificuldade de caixa, por exemplo. Dificuldade de caixa, e aí, cara, você, 1 mês, 2 meses, você vai quebrar. Então, assim, a grande questão é olhar o que foi feito atrás e o que a gente pode fazer diferente hoje. E pedir Isso. ajuda e buscar. Porque, assim, tá tudo bem se você não souber como. Mas, assim, busque ajuda. Porque, assim, uma coisa que eu aprendi, a gente não precisa saber fazer tudo. Mas a gente pode estar disponível e aberto para o novo, disponível e aberto para pedir ajuda, né? Então, eu acho que esse é o caminho, sabe? E quer falar alguma coisa sobre isso? Tem uma pergunta aqui do Marcos. Olha aí aparecendo no vídeo. Qual é a melhor forma de sair de uma pessoa negativa? Evitar ou ajudar? Então, Marcos Foca, seja bem-vindo. Marcos vai sair um pouquinho aqui do contexto da live, mas eu vou falar de forma muito rápida. Se você quiser, depois me chama no privado. Eu tento, amigo, eu tento uma vez mostrar o foco no positivo. Eu, às vezes, mudo de assunto. Do nada a pessoa está falando alguma coisa, eu mudo de assunto, mas se a pessoa volta para aquele assunto, cabe a mim querer continuar envolvida ali ou pegar e me afastar. Depois eu posso te ajudar melhor. Ele é meu coach, o Marcos Foca. Então, depois a gente conversa melhor no privado, só para não perder o foco aqui da questão. Assim, Antônio, o que eu vejo é uma grande coisa, assim, ó, muitas empresas hoje estão passando por problema de caixa, certo? Certo. E aí, assim, ó, uma coisa que eu aprendi lá na minha empresa, lá atrás, teve um momento bem desafiador para a nossa empresa, foi em 2007 ou 2007, se eu não me engano, que, enfim, teve alguns problemas e aí a gente ficou com caixa muito apertada. E aí o grande aprendizado, meu grande aprendizado que eu quero passar aqui para você, olha só, no momento onde está tudo bem, onde as vacas estão gordas, a gente não olha muito bem para as despesas, a gente, né, tipo, gasta mesmo dinheiro, investe em coisas talvez que não sejam tão urgentes ou necessárias. E aí, quando chega o período da seca, que é esse período agora da crise, é a grande oportunidade para a gente rever. Detalhar, cara, o que pode ser cortado, o que de despesa tem aqui que eu posso enxugar e começar a enxugar, cortar mesmo, começar a negociar contas.
com o banco, contas com fornecedores, sabe? Prorrogar, jogar para frente e falar, amigo, olha só, eu não consigo te pagar. Então, assim, para eu não te pagar, é melhor que eu hoje tenha uma redução e a gente negocie essa dívida e eu te pago agora o que eu posso, ou eu fique sem pagar. Então, assim, é renegociar dívidas com fornecedores, rever as despesas. Eu acho que faz total sentido para esse momento. E quem fizer isso agora, após momento de crise, inclusive vai conseguir aí ter uma diminuição nos custos bem grande. Então, assim, essa é uma das dicas que eu tenho para dar aqui nesse momento de crise. Essa pergunta que o Marco fez vai para o Ricardo também, meu cliente que acabou de entrar aí. Vou responder bem rapidamente também, assim como a Thaís respondeu. O que fazer para lidar com pessoas difíceis? Encarar ou fugir? Foi mais ou menos assim a pergunta do Marcos. Vamos lá, depende da pessoa, eu costumo dizer. Se é o pai ou a mãe que são assim, são pessoas difíceis de lidar, como é que você vai fazer? Você não vai fugir, não tem como fugir. Em algumas situações você pode até fugir, se você quiser, mas em outras você não tem como ficar distante do seu pai e da sua mãe pro resto da vida. Pelo menos, se bem que tem gente que faz isso. Mas eu não faria, principalmente com meu pai e com a minha mãe, não. Mas se você trabalha dentro de você, o teu autoconhecimento, o teu controle emocional, a tua resiliência e por aí vai, fica muito mais fácil você se relacionar com essas pessoas. Porque o que vem de fora não bate e entra na tua mente. Bate e sai, bate e sai. E você consegue lidar com qualquer tipo de situação com muito mais leveza e se colocar no lugar da pessoa, entendendo por que ela faz aquilo. Agora, quando é um amigo, uma pessoa que você pode realmente se distanciar, aí isso pode ser a melhor saída. Agora, a gente não vai poder fazer isso com todo mundo, que é difícil, obviamente. Então, vamos lá. A Adriana aí acabou de entrar. Agora, falando que voltando para o assunto aqui da live, que a Thaís estava falando agora no final. Agora, uma outra sugestão bem interessante para as empresas chanearem nesse momento de crise, é uma sugestão bem mais ousada, bem mais desafiadora, é pensar num novo negócio para entrar. De repente, essa crise está te apresentando uma oportunidade que lá atrás você tinha até pensado rapidamente, que veio na tua cabeça assim microsegundos, mas você deletou e nunca mais lembrou desse assunto. E que agora está na hora de voltar a refletir sobre esse assunto que lá atrás, em microsegundos, você descartou. De repente, ou então o mercado está te apresentando uma outra oportunidade que você ainda não percebeu e que Uma pode forma de ser fazer aí também, né? uma forma de fazer o quê? Diferente também. Uma forma também de fazer diferente. Enfim, de repente, não era aquilo que você gostava de fazer naquela empresa, o que te dá mais prazer é fazer uma outra coisa, só que você nunca teve. Qualquer coisa, seja coragem, ou confiança, ou certeza, enfim, seja lá o que for, de colocar em prática aquela ideia. E essa crise está te mostrando, ela vai lá e coloca isso em prática. Então, as empresas familiares, elas também podem se reinventar em relação a isso. Você falou uma coisa bacana, Thaís, que é o filho, por exemplo, do empresário, que às vezes ele não quer trabalhar com o pai ou com a mãe. Ele assume um sonho que não é dele, é do pai ou da mãe. Pode ser esse o momento dele repensar na carreira dele. Será que vale a pena eu continuar trabalhando com o papai e a mamãe? Isso daí é um outro assunto importante. Ele se reinventar e buscar os seus próprios sonhos e prosseguir o seu próprio trajeto. Não é isso, Thaís? Uma boa oportunidade para os herdeiros também. Exatamente, exatamente. Você também falou de planejamento sucessório, né? A importância da escolha, né, de um sucessor fundador da empresa, do fundador da empresa, né? Até para dar continuidade e perpetuação da empresa. Então, assim, nesse momento é uma questão, né, que pode ser desenvolvida, sentar e conversar, né? Até mesmo por conta disso que a gente acabou de levantar, talvez o filho não queira trabalhar na empresa e tá tudo bem. O filho não pode assumir um sonho do pai. E assim, se o filho não quiser trabalhar na empresa, não tiver outra pessoa, né, para dar continuidade nessa sucessão, que venham outras pessoas externas, né? Então é muito bom, é muito importante que isso seja conversado de forma madura entre a família, para que justamente não prejudique nem a empresa, o resultado da empresa, e nem também a relação familiar de pai e filho, né?
precisa ser preservada. E aí eu quero te perguntar uma coisa, qual mais dor, assim, que você talvez tenha enfrentado na sua empresa familiar, que você queira trazer aqui para a gente falar um pouco mais a fundo disso? É justamente sobre isso que você acabou de falar. Eu quero contar meu exemplo de como eu encarei isso de frente com meu pai. Quando eu disse, pai, eu não quero mais trabalhar na sua empresa. Uau! Simplesmente meu pai não gostou. E eu não esperava outra reação dele que não fosse essa. Porque na época eu já tinha começado a trabalhar com empresa familiar por fora, obviamente, né, como segundo emprego. Eu já estava estudando, então eu já sabia qual era a reação dos fundadores de empresas familiares nesse momento. Só que uma semana depois, meu pai me procurou e surpreendentemente ele me falou o seguinte: meu filho, eu te apoio, vá percorrer o seu próprio caminho, vá atrás dos seus sonhos, eu te dou a maior força do mundo, você tem razão, você não pode ficar debaixo das minhas asas, voe. E o meu pai, quando ele me disse isso, era o que eu precisava. Era o que eu precisava. Suas palavras de apoio, para mim, já são suficientes. Então, eu acho isso muito bacana, essa atitude que ele teve, porque há um trauma muito grande quando filhos encaram essa situação, deixam de falar com o pai ou com a mãe pro resto da vida, e fica uma Com coisa medo, né? muito mal Às vezes do que o resolvida. pai vai reagir, né? Com medo, né? De Às como o vezes, pai vai reagir. você entra bem na empresa e sai mal, né? Complicado. Você tem que sair do emprego tão bem quanto você entrou, até melhor do que como você entrou. Mantenha as portas abertas, não necessariamente para voltar, mas para network, para manter contato com aquelas pessoas que você trabalhava naquela empresa, manter a amizade, nem que seja só para manter a amizade, mas, mas se você tiver que sair, não saia brigando, não saia fazendo confusão, não saia perdendo a cabeça. Você pode até sair chateado, você tem o seu direito de sair chateado da empresa, mas não saia brigado, não saia. Enfim, vocês já entenderam. Então é isso. Então, essa daí foi a minha experiência trabalhando com meu pai. E deixa eu te perguntar, o que a gente pode trazer aqui, Antônio, sobre governança corporativa para Estou com esse empresas assunto na familiares? Porque, cabeça. assim, é necessário ter uma gestão, né? Uma gestão, assim, uma governança corporativa muito bem definida. E a empresa que não tem isso, ela provavelmente vai cair naquele índice, né? Que a gente. Indicador, na verdade, indicador que a gente falou no início da live, né? Que menos de 30% das empresas chegam na segunda geração. Então é muito importante, né? E aí vem de tudo que a gente falou, né? De conselho, de planejamento sucessório, de níveis bem definidos dentro da empresa. O que mais você pode trazer para a gente? Vamos lá. Existe um mito que diz o seguinte, que governança corporativa não é para pequenas empresas familiares. Governança corporativa não é para pequenas empresas familiares. Isso é um mito. A gente escuta falar de governança corporativa nas empresas que têm capital aberto na bolsa, tem um nível de profissionalização da gestão altíssimo e bem redondo. Isso não existe. A sua pequena empresa pode muito bem adotar práticas de governança corporativas totalmente adaptáveis à realidade da sua empresa. Exato. Obviamente, não precisa ter todos os artifícios que uma grande empresa com capital aberto na bolsa usa, mas Uhum. nem por isso a governança corporativa vai deixar de funcionar na sua empresa familiar. Você pode ter um conselho, você pode ter um conselho de família, também você pode ter o protocolo familiar, que nós conversamos aqui, você pode ter o acordo de acionistas ou de cotistas, dependendo se a sua empresa for uma SA ou uma limitada. Então você pode usar a mão de várias ferramentas de profissionalização da sua gestão. E já está comprovado, seja por grandes empresas ou seja por pequenas empresas, que a governança corporativa traz um nível de desempenho de alta performance absurdo para qualquer tipo de empresa familiar que consiga adaptá-la. Agora, tem uma coisa, antes da gente começar a entrar na nossa reta final da nossa live, é que não adianta você implementar a governança corporativa de qualquer jeito.
A governança corporativa não vai ser a salvação da sua empresa familiar se você não tomar alguns cuidados antes. Tem empresa familiar, que inclusive já prestei consultoria, que me chamaram, Túlio Carlos, bora implementar a governança corporativa aqui para dar um jeito na empresa. Aí eu falei, pera lá, não é qualquer ferramenta e não é necessariamente uma ferramenta de gestão que vai dar um jeito na tua família. Tu tens que saber como implementar, porque a ferramenta sozinha, a ferramenta por si só, ela não vai dar um nível de performance que a tua empresa gostaria de ter. Então, assim, você tem que fazer uma coisa com cuidado, com planejamento. Se você fizer algo com planejamento e souber executar a governança corporativa, vai ser um divisor de águas na vida da tua empresa. Decore isso daí que eu estou falando, memorize e lembre disso. Muito bem colocado, concordo plenamente. E assim, ó, eu ainda vou até um pouquinho mais além, que assim, ó, antes disso tudo que você falou, é necessário que a gente entenda os laços, de novo, afetivos, de intimidade e resolva essas questões lá atrás do passado para que eles não voltem à tona no presente como um muro, como uma barreira entre essa relação da família dentro da empresa, né? De relação de pai para filho dentro da empresa, como gestores mesmo, não estou falando do ambiente familiar não, mas como gestores. Então, assim, é importante também ter um entendimento, ter além da gestão corporativa, esse passo anterior de entender por que essa pessoa está reagindo assim com o pai e resolver essa questão reprimida que tem a ver lá com o passado dela. Porque se não resolver isso, você pode fazer a maior gestão corporativa que, assim, ó, o resultado não é garantia. E assim, ó, uma coisa muito interessante é o meu exemplo. Na minha empresa, tinha gestão corporativa assim, ó, top. Tinha todos os processos bem definidos, tinha acordo de acionista, tinha tudo que você possa imaginar. E a minha empresa era sadia, dava resultado. Só que ainda assim, a relação entre os membros sócios dentro da empresa foi o fator limitante para a gente vender a empresa. Então, assim, tem muita coisa envolvida por trás de uma empresa familiar. E aí, por isso que eu deixo a minha sugestão. Busca ajuda de profissionais que entendam de comportamento humano, que entendam também de gestão corporativa para implementar, fazer esse bolo, sabe, dentro da sua empresa. Porque aí sim, você vai ter resultado para a empresa e resultado para a sua família. Você vai conseguir resultado nesses dois ambientes. Com certeza, concordo 100%. Thaís, então vamos começar a finalizar? Pessoal, obrigado a todo mundo aí pela presença. Eu gostaria de oferecer aqui para vocês meu workshop gratuito que vai acontecer esse sábado agora, de 9 a meio-dia, onde eu vou falar bastante sobre empresa familiar, vai ter muito mais conteúdo, eu vou aprofundar o assunto. Quem tiver interesse, me manda um zap, eu vou colocar aqui meu número de telefone, ou então entre em contato direto comigo pelo direct aí do Instagram. Thaísa, muito obrigado aí por fazer essa live comigo, por dividir. Valeu mesmo, é muito bom conversar de herdeiro para herdeiro, porque a gente entende bem o que o outro passou, não é isso? Exatamente. Pô, obrigada pelo convite, tá? Foi um prazer estar aqui, uma honra estar aqui contigo. Para quem tá aí, né, e ainda não me conhece, me segue lá, meu perfil tá aí em cima, né? thaissaguedes.coach, me segue lá. Eu tô fazendo live, gente, diariamente, falando muito de comportamento humano, todos os dias, às 7h07 da noite. Então, foi um pouquinho antes dessa live com o Antônio. Então, ó, vem estar com a gente, vem estar comigo nessas lives, para você entender um pouquinho mais sobre a gestão das suas emoções, como que ela influencia, né, nos seus resultados de hoje. Então, é isso que eu queria deixar para vocês, fazer esse convite. Obrigada, gratidão. Excelente noite aí para todos vocês. Boa noite, beijo no coração de todo mundo. Tchau, tchau, pessoal. Valeu, tchau.